Graça e paz, irmãos. Antes de nós começarmos a leitura, eu fiquei tão feliz de ver que aquilo que nós temos pregado aqui, de colocar a palavra para dentro. Palavra de Deus é semente. Plantada no coração da criança, um dia ela frutifica. Vocês viram o que aconteceu aqui? Essas crianças não sabem que elas engoliram uma porção da palavra de Deus, gerada no coração de Deus, direto para elas. Elas não vão esquecer essas palavras que elas cantaram. Quando número 6, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoarás os filhos de Israel, e dize-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. As crianças engoliram essas palavras. Está firme na memória deles. Isso é a porção que nós precisamos engolir diariamente. E eu não sabia que as crianças iam fazer isso aqui. Cheguei ali, me veio no coração um trecho da palavra de Deus. Eu pedi a caneta Ângela e escolhi um trecho. Mostra aí, Ângela. Eu escolhi um trecho da palavra de Deus para ela engolir essa semana. Vem cá, Ângela. Pode ver. Para vocês verem como o Espírito, ele dirige. Há quanto tempo, quando foi que eu já fiz um papel desse para você? Diga. Nunca. Está vendo? Me acusa. Normalmente, quando eu cheguei ali, veio o desejo de tomar uma parte da palavra de Deus para ela engolir. Aí, o que está escrito aí? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esta é a porção para ela memorizar essa semana. Domingo tem mais. Pode descer. Se você fizer isso, em um mês, você terá pelo menos 5 versículos memorizados. Ninguém memoriza de primeira. Ela vai ler isso umas 30 vezes. Quando for no outro dia, ela esqueceu tudo. Volta para lá. E vai. E você vai permeando o seu coração com a palavra de Deus. Que trabalho lindo. Louvado seja Deus pelo ministério dessa igreja. Plantando palavra de Deus. Palavra de vida. Semente de eternidade no coração dessas crianças. Como eu gostaria que todas essas igrejas estivessem incumbidas de semear palavra de Deus no coração de crianças. Porque um dia ela frutifica. E quando ela frutifica, ela vem com tudo. Agora eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16. Vamos começar a leitura no versículo 13. Onde está escrito assim:
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ver, os irmãos podem sentar. Quando Jesus Cristo, no ministério dele, aqui na terra, ele estava sempre muito ocupado, e principalmente cercado por multidões. Às vezes, passava um tempo sem que ele pudesse ministrar aos discípulos, a turma mais íntima, aos 12. Então, agora, ele toma esses 12 e leva para a cabeceira do Jordão, um lugar muito aprazível, que se chama, no tempo de Jesus, Cesareia de Filipe. Existem duas Cesareias em Israel: Cesareia Marítima e Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma região na cabeceira do Jordão, um lugar lindo, um lugar aprazível, mas principalmente onde as pessoas vão para descansar, para se refazer, para tirar uns dias para restaurar as forças. Esta região era tão cobiçada em Israel que muitos conquistadores tinham tomado para si. Então é uma região que foi muito disputada. Toma, depois retoma, e depois perde, e depois retoma. Só que ali existia o Pânteon. O Pânteon é o conjunto de todos os deuses gregos. Vocês sabem, os gregos tinham milhares de deuses. Deus para tudo. Então, lá existia o monumento da adoração e homenagem a todos os deuses. Por isso, essa região se chamava Pântio ou Panéias. Panéias foi o primeiro nome, depois veio para Pântio. No tempo de Jesus, eram duas dinastias em Israel. A dinastia dos Césares, porque Israel estava sob o pulso do Império Romano, e a dinastia dos Herodes, todas duas inimigas de Israel, porque os Herodes não eram judeus, eles eram amonitas e inimigos de Israel. A ditadura dos Herodes. Quem retomou, naquela época, essa região de Panéias foi Filipe Herodes. Por isso, ele botou o nome Cesareia de Filipe em homenagem aos Césares e em homenagem a ele mesmo. Ele refez essa região e ficou tudo muito lindo. Um lugar de descanso. Jesus toma os seus 12 discípulos e vai para aquele lugar. Quando ele chega ali, no meio de todos aqueles chamados deuses,
ele olha para os seus discípulos, mais ou menos isso, eu vou parafrasear. Vocês estão no meio do povo. Vocês ouvem todos os comentários. Vocês sabem o que o povo está pensando do meu ministério. Ele pergunta para seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho de Deus? Quem eles dizem que eu sou? Os discípulos, na maior facilidade: dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Pense, aqueles discípulos facilmente acreditavam que Jesus fosse a reencarnação de algum pecador. João Batista, Elias, Jeremias, qualquer profeta era pecador. Quando eles disseram isso, Jesus parou e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Vós que sois meus discípulos, que andais comigo, quem eu sou para vocês? Eles pararam. Houve silêncio. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Deus, o Pai, na sua misericórdia, ele encheu o ouvido de Pedro, porque Pedrão tinha boca grande. E Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, foi o meu Pai que está no céu que te disse isso. Aqui. Pedro, então Jesus continua e diz para ele: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te digo que tu és Pedro. Quem deu o nome de Pedro para Simão foi Jesus, porque o nome de Pedro é Simão, Simão Bar-Jonas, Simão filho de João. Mas Jesus, quando Pedro é trazido para Jesus, que foi André que trouxe, quando Pedro chegou, Jesus diz: Simão, filho de Bar-Jonas, vem como tu estás, tu serás chamado Pedro. Então Pedro é um título que Deus deu para Simão. E agora ele diz: por isso eu te chamo Pedro, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não significa que o fundamento da igreja é Pedro. Significa que a palavra que Deus soprou pela boca de Pedro é o fundamento da igreja. Qual foi a palavra que Deus disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É neste fundamento que a igreja de Jesus Cristo está fundamentada. O Cristo. Quando você pensa o Cristo, você tem a certeza que só existe um. Quando Jesus faz o seu discurso no Monte das Oliveiras, ele diz para seus discípulos: olha, no versículo 5 do capítulo 24, ele diz: muitos aparecerão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome,
dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já viu alguém dizer: eu sou o Cristo? Tem aquele homem que aparecia lá do sul, o Henrique Cristo, né? Coitado, mas a gente sabe que ele tem um problema mental, que ele falava até que sotaque. O que é Cristo? O que significa Cristo? É tão engraçado, nós repetimos os nomes, às vezes não associamos. Cristo vem de Christos, do grego. Cristo significa solução. Cristo, solução. Quando houve o primeiro pecado, foi no céu. O arcanjo Lúcifer se rebelou contra Deus com 1/3 dos anjos. Lúcifer virou Satanás e os anjos que o acompanharam viraram demônios. Mas Deus não moveu uma palha, um dedo, para redimir os anjos caídos, os demônios. Mas quando o homem lá no Éden caiu, Deus se voltou para Eva e para o diabo que estava lá travestido de serpente. Porque ele é o primeiro travesti da história. Eva olhava e viu uma serpente falante, mas ali dentro quem estava falando com ela era Satanás. E Deus olhou para os dois e disse: eu. Deus abriu a boca, Deus publicou, Deus tomou para si o encargo do resgate do homem. Então Deus diz: eu porém inimizade, ruptura entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. Então, Deus ali tomou para si o encargo de redimir a humanidade. E para que isso aconteça, Ele criou um plano para a solução da queda do homem. Esta solução é Cristo. E Jesus, o Filho, passa a ser o Cristo, a solução do Pai para o nosso afastamento. Agora, quando nós olhamos aqui, nós vemos Jesus ali em Panéias, ali em Cesareia de Filipe, naquele pânteon de deuses que são criação da mente humana, e ele ali, para aqueles discípulos, ele era só mais um deusinho. Todo mundo achava que ele era mais um deusinho. Podia ser reencarnação de João Batista, Elias, Jeremias, qualquer profeta. Quer dizer, Jesus estava, para eles, alinhado a qualquer outro Deus. Jesus estava colocado paralelamente ao lado de deuses que nunca foram deuses. Hoje, qual é o Deus que domina a humanidade? Mamon. Mamon. Como você olha o mundo hoje? Como você vê a situação que nós estamos vivendo neste planeta? Vai fazer 2000 anos que nós temos a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra.
E se nós olharmos a decadência, o que vem acontecendo, nós vamos nos adaptando a esse status quo. Vamos aceitando como é. Eu me pergunto que nós chegamos hoje a esse estado de decadência e de vergonha. Como? Para onde foram os homens responsáveis? Cadê a honra das nossas autoridades? Mentem, perseguem, adulteram, roubam. Não há nada neles que se possa admirar. Eu não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo de uma maneira geral. Houve uma época em que existiam estadistas, homens de respeito, que sabiam representar a sua nação. Houve uma época em que existiam os grandes pintores, os grandes músicos. Para onde foram todos eles? Os grandes artistas. Hoje, fazer arte é pintar imoralidade, obscenidade, vergonha. Para onde foi toda a formação moral? Nós fomos nos adaptando a essas coisas. Em tão pouco tempo, meus irmãos, nós temos visto a decadência cultural, a decadência da nossa cultura. Nunca se viu tanta vergonha, nem entre os homens, nem entre as mulheres. Houve uma época que se diferenciava uma senhora de uma prostituta. Mas hoje, como nós chegamos a este ponto? Como nós chegamos a este ponto? O que é que está acontecendo? Será que nós podemos acordar? Afinal de contas, o que é isso que está acontecendo? Porque nós, meus irmãos, abandonamos os princípios criados por Deus e nós nos afundamos no poço da imoralidade e da degradação moral, que foi a imoralidade e a degradação moral que consumiram Sodoma e Gomorra. Hoje, nós estamos pior. Nós estamos pior. O que vem com isso? O declínio moral, a desintegração política, a desintegração social, a desintegração econômica. Isso tudo é trazido e plantado na mente desde os pequeninos, pela secularização em massa, que é feito, introduzido. As crianças estão vendo desenho animado, aprendendo o desvio da moral, porque algum elemento já vem ali, para a criança aprender a pensar diferente. Não é? E isso vem através dos entretenimentos que vão assaltando a fé cristã e vão corrompendo os nossos valores tradicionais. Vocês podem ter certeza que nós estamos muito pior do que Sodoma.
Nós estamos enfrentando um fato sério lá no Rio de Janeiro. A escola pública resolveu que até a 4ª série, toda criança vai de manhã para a escola e tem que ficar até 2:30 da tarde. Porque eles têm que aprender mais sobre a ideologia de gênero. Isso vai ser forçado nas crianças. É ordem, é direção do poder público. Eles não estão interessados em melhorar a qualidade do ensino, mas de forçar o caminho do inferno para crianças. Porque é a hora que vai produzir depois. Porque pode ser que na sua eles não consigam botar, mas nas crianças eles conseguem. Isso está se fechando. Isso está se fechando. É a hora deles. O que nós vamos fazer? Nós vemos que será que ninguém vai acordar para ver isso? A própria mídia. Eu quero que você me dê exemplo de alguma notícia boa, louvável, admirável, de boa fama, de valor, de esperança que você ouviu da mídia esta semana, este mês, este ano. Não tem. Dá tristeza. Você vê os jornais. As pessoas anunciam chacinas. Chacinas. Ah, mataram 10, foi todo mundo da mesma família. Misericórdia. Acabou. Ninguém chora. Ninguém pensa na situação agonizante. Enquanto nós estamos aqui, quantas crianças estão sendo afrontadas? Quantas crianças estão sendo estupradas? Quantas mulheres estão sendo agredidas? Quantas pessoas assaltadas? Quantos com fome embaixo dos viadutos? Mas isso não nos atinge. Ficamos indiferentes. Já não choramos mais pela dor dos outros. A Bíblia diz: chorai com os que choram, e com os que se alegram, cantai louvores. Nós não choramos mais com os que choram, porque nos adaptamos. Nós estamos morrendo por adaptação. Quando você quer matar uma rã, você pega uma panela de água quente. Quando a panela está fervendo, você joga a rã dentro, a faz, pá, e vai embora. Ela pula, ela não fica, porque a água está queimando. Se você realmente quer matar a rã, você põe a rã no fundo da panela e você acrescenta água fria. Aí você põe no fogo brando. O fogo vai aquecendo. A água vai amornando. A rãzinha vai abrindo as pernas. Ela vai ficando confortável. E aí dá um sono. E ela dorme e nunca mais ela acorda. Ela morreu por adaptação. Nós vamos nos adaptando a tudo aquilo que vai nos matar, a tudo aquilo que é mal. A mídia anuncia as chacinas, revoltas. Quantas pessoas morreram no Iêmen hoje? Não tem problema, não foi aqui. Quantos cristãos foram mortos semana passada no Afeganistão?
não é da nossa conta. Caos. Anarquia. Olha para a família. A família tradicional. Pai, mãe e filhos. Ela está se deteriorando rapidamente. Pode ter certeza. Hoje, aceitamos perfeitamente que tenha 2 homens com uma criança, é família. 2 mulheres podem adotar uma criança, é família. A lei, facilmente faz isso. Cadê o modelo que Deus criou da família? Homem, mulher e filhos. Isso, coisa de Deus, não vou me meter nisso. Uma criança chegou em casa maravilhada. Disse para a mãe: mamãe, a fulana é engraçada. Ela não tem pai e mãe, ela tem 2 mães. Ficou achando uma coisa interessante. Nunca tinha ouvido falar daquilo. Minha neta estuda numa sala onde só ela não é filha de pais separados. Perversões, meus irmãos, que há pouco tempo não eram aceitas, nem seriam aceitas, hoje estão se impondo como um estilo de vida. Eu posso fazer uma produção independente, ter um filho sem ser casado, e o que vai ser do seu filho vai ter que aceitar. O que era uma vergonha. Mas está sendo aceito como um estilo moderno de família. Se impõe. Até o conceito básico de macho e fêmea são declarados ridículos. Onde já se viu? Você tem a cabeça pequena, chega, nós estamos em 2025, acorda. As coisas mudaram. Deus muda. Então Deus, que ordenou as coisas, mudou de ideia, como se Deus tivesse ideia. Olha, a pornografia não se tornou só nacional, se tornou internacional. Vocês sabiam que a internet tem mais de 24 milhões e meio de sites pornográficos? Sabia disso? Mas tem. Uniões fora do casamento viraram moda. E nós poderíamos ficar aqui até amanhã de manhã, falando das aberrações que convivem conosco todos os dias. Nós vivemos adaptados, acostumados às aberrações. Deus, o nosso Deus, Ele instruiu a Josué que destruísse as tribos em Canaã por causa dessas práticas que nós aceitamos, nós abraçamos, nós achamos inteligentes. Tudo bem, deixa o povo, cada um é livre para fazer o que quer. Deus disse: destrua. Nós dizemos: não, coitadinhos. Nós precisamos ter o amor. Levítico 18. Deus faz uma lista de práticas abomináveis e avisa, deixa bem claro que não as aceitará.
Mas hoje, nós abraçamos, abençoamos, rimos, pagamos a Netflix para dar ibope para esse tipo de coisa. E depois nós gritamos, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Para onde? De que forma? Os sinais estão aí todos. Único sinal que ainda não está completo para que Jesus leve sua igreja da terra é o seguinte: este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Os sinais estão todos prontos. A guerra de Gog, da terra de Magog, está aberta nos canais. Agora, com a chegada do Trump, ele entrou de frente com a Rússia e a Ucrânia, que é o desfecho para Magog. Mas nós estamos indiferentes à palavra. Se o Putin pegar a parte que ele quer da Ucrânia, ele se configura como Gog. E aí a batalha está preparada. Pode ler Ezequiel 38, 39. A Ângela sabe, há 3 anos eu venho seguindo isso todos os dias. É a única notícia que eu procuro na mídia. É sobre a Rússia e a Ucrânia, porque está escrito. Lá, em Isaías, no capítulo 11, versículo 15, 700 anos de Jesus Cristo nascer aqui na terra, Deus falou por boca do profeta Isaías, dizendo que o rio Eufrates ia secar para que se preparasse. Desculpe, que o rio Eufrates ia secar, e de modo que qualquer um o atravessaria com pés calçados. Toma nota. Isaías 11, versículo 15. Quando você vai ao capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 12, está escrito: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol. O Eufrates vai secar, e naquele caminho os exércitos do Oriente vão vir para tomar Jerusalém. O Eufrates vai secar, meus irmãos. Chegar em casa, procura no YouTube. O Eufrates está seco 80%. Já. No dia 22, né, de dezembro, eu estava pregando na missão da Praia da Costa, no Espírito Santo. O pastor responsável pela Voz dos Mártires, foi com ele que eu fui para o Haiti. Ele sabe que eu morei na Caldeia, em Ur dos Caldeus. Ele sabe que lá foi a minha conversão. Essa cidade hoje se chama Basra. Fica no extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Ele sentou perto de mim, porque ele estava lá, e mostrou para mim assim no celular dele, de meia: olha isso aqui. No celular dele tinha um templo lindo. A foto de um templo lindo. Eu disse: pastor, que templo lindo. Ele disse: sabe onde é? Eu disse: não.
Assembleia de Deus em Basra. Eu construí. Basra, terra de Abraão. Eu me emocionei, porque desde a minha conversão eu oro pelo Iraque. E eu peço, Senhor, o Senhor não pode deixar a pátria de Abraão sem conhecer a salvação no seu descendente, Jesus Cristo. E agora, ele disse de Meia, está a coisa mais linda do mundo. Conversões e conversões e conversões. Basra está se rendendo aos pés de Jesus. Ele disse, só tem uma coisa que está entristecendo, que é, ele disse, irmã, é o Eufrates, secando, secando e acabando. O Eufrates. Ele me convidou para ir lá, para pregar. Eu não marquei a data com ele. Deus falou por boca do profeta Isaías que o Eufrates ia secar. Mostrou para João que o Eufrates vai secar para que os exércitos do Oriente possam ir com facilidade para atacar Jerusalém. 2013, fevereiro, um satélite da NASA chamada Grace publicou que o Eufrates já tinha secado, eu não sei se é 44% ou 46%, estava preocupado, a NASA preocupada. Agora, tem trechos de 2 quilômetros totalmente secos. Está escrito. Eu vou ler o que está escrito em Apocalipse 9. No quinta trombeta, na sexta trombeta, Apocalipse 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Não adianta eu ficar aqui dando relatórios do que está escrito na Bíblia. Nós estamos indiferentes ao que está acontecendo. Parece que nós perdemos a sensibilidade. Estou chamando a atenção, sim, porque nós precisamos acordar. Nós precisamos nos envolver no movimento de Deus. Que horas são no relógio de Deus? Para que tudo se complete. Deus não vai pegar atrasado, não. O que nós estamos fazendo? Que nós estamos engolindo e aceitando toda a lama podre que o diabo está enviando, porque ele não tem mais o que perder. Por que aceitamos? Porque vivemos essa podridão. Nos encontramos desprovidos de poder, desprovidos de autoridade. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu sou Deus, eu sou homem. Ide, no meu nome, na minha autoridade, no meu poder, vão e façam discípulos. O que nós estamos fazendo? Parece que nós desistimos. O que nós vemos é um bloco de malvados dentro da igreja, saqueando, roubando, mentira,
procurando poder, seguidores, para ganhar monetização, pregando asneira. Mas cadê a vida deles com Deus? Os escândalos estão aí. São vergonhosos. Vou dizer uma coisa para você. Eu prego nos Estados Unidos muitas vezes por ano. Todos os anos. Orlando não pode mais abrir igreja, porque os brasileiros esgotaram o número de igrejas. Cada um que chega lá quer abrir uma igrejinha. E aí vem a vergonha. Ano passado eu estava pregando no Conselho de Pastores da Flórida. E um jornalista que me conhece já há muitos anos me chamou no canto e disse: irmã, eu estou impressionado. Eu disse: com o que, meu filho? Irmã, eu prego, eu faço o jornalismo da Associação de Pastores aqui há 17 anos. Antes eu conhecia todos os pastores, agora eu não conheço mais nenhum. É tudo gente nova. Vocês já viram famílias de pastores se degladiando na mídia? Um entregando o outro. Desunião, briga, contenda. Você não vai ver um padre atacando o outro na mídia. Você não vai ver um macumbeiro atacando o outro. Mas você vê um pastor atacando o outro. Você vê um crente atacando o outro. O que é isso? Hoje, nós estamos vivendo isso. Eu pergunto para você, como isso pode piorar? Porque de uma hora para outra parece que não tem mais como. E nós, todos sabemos e desejamos que Jesus Cristo venha. No trecho que lemos hoje, nós vemos a base da igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos colocando Jesus marginalizado, ao lado de outros deuses que parecem mais poderosos. Parece que o cristianismo se tornou tão insignificante que até é desonroso dizer: eu sou filho de Deus. O povo ri. Ninguém acredita. Pastor, policial e mais um P. São os 3 P's que ninguém mais quer vender a prazo. Está desonrado o título. O que está acontecendo conosco? Será que Deus desistiu? Ou será que nós estamos afundando na apostasia do momento? Por que será que nós não temos tempo para gastar com Deus? O nosso seminário desse final de semana foi: enchei-vos do Espírito. Não significa que Deus vai me encher do Espírito. Sou eu que tomo para mim a decisão e o trabalho de ser cheia do Espírito. Deus me dá o Espírito quando eu me rendo a Jesus Cristo. Naquele momento, eu vou trabalhar o meu enchimento. Se nós não colocamos a palavra para dentro, nós vamos ficar anões espirituais.
nós vamos nos sentir cada vez menores. Cada vez menores. Eu me lembro de um homem cristão que mandou os meninos me acordarem 2 horas da manhã para ir lá expulsar o demônio. Por quê? Porque ele era presbítero de uma igreja. Mas ele não podia expulsar o demônio. Porque ele tinha medo que o demônio abrisse a boca e dissesse que ele estava em adultério. Você está em pecado. Que autoridade você tem diante do império das trevas? A Bíblia diz: em todo tempo estejam alvas as vossas vestes, e não vos falte o óleo sobre a cabeça. Em todo tempo estejam alvas as vossas vestes. Deus não convive com o pecado. Por isso Deus instituiu o arrependimento, para que o pecado seja cancelado. O que nós temos feito? Aceitamos o pecado. Aceitamos uma vida mais ou menos. Você não tem filho mais ou menos. O seu filho ou é seu filho ou não é. Ainda que ele seja adotado, ele não é um pouco seu filho. Ele é seu filho. A moça que trabalha lá em casa, há uns 3 anos, ela tinha dito para mim, chorando, que a sobrinha dela tinha deixado a família, o marido, que é pastor, e um filho, e tinha ido compartilhar a vida com uma outra mulher. Isso foi motivo de muita dor, de muita vergonha para a família, muito sofrimento. Final do ano passado, ela me disse: vou ganhar um sobrinho. Eu disse: é mesmo? Quem é que está grávida? A fulana de tal. Eu disse: mas não foi essa? A sua sobrinha que largou o pastor com o filho, foi viver com outra mulher? Ela disse: eu esqueci de lhe dizer. Ela deixou a mulher estar vivendo lá com o namorado. Pelo menos é homem. Eu disse: o quê? Irmã. Eu disse: então agora ela é uma crente pelo menos. Por quê? Imoralidade sexual, se for com mulher, é pior do que com homem. O pecado da imoralidade sexual, esteja em que nível for, é ofensa a Deus. Se é entre homens, se é entre mulheres, se é hetero, é imoralidade sexual. É ofensa a Deus. Não se pode dizer: eu estou mais ou menos. Não. Ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Porque Jesus Cristo disse: quem não está comigo, está contra mim. Irmão, mas eu não vejo outra coisa. As pessoas me dizem: olha os sinais. Olha, a Bíblia diz em Gênesis que a terra estava cheia de corrupção e violência. Cheia de corrupção e violência. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Gênesis, para você ver como é que Deus entende as coisas. Capítulo 7, capítulo 6 de Gênesis, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Não é? Cheia de violência.
Espera lá. E diz o Senhor no versículo 7 do capítulo 6 de Gênesis: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Tudo estava apodrecido, mas Noé não estava. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida. Você sabe o que é corrompido? Apodrecido, cheirava mal e cheia de violência. Não é assim que nós estamos hoje? Deus, nesta hora que viu a terra assim, levantou Noé e enviou o dilúvio. O dilúvio. Noé, você vai fazer a arca assim, 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 bota tudo dentro. Noé botou a sua família. Foi Deus que fechou a porta da arca por fora. Noé estava lá dentro. Deus protegeu a família de Noé. Eram 4 casais. Noé, sua esposa, os 3 filhos casados. A terra, Deus ia fazer perecer tudo. E então salvou a família de Noé. Por quê? Porque a terra estava cheia de corrupção e violência. Quando nós olhamos para o Egito invadido de pragas, chegou o momento que não dava mais para conviver no Egito. As pragas aumentavam porque era julgamento de Deus sobre todos os deuses do Egito. Deus tinha dito a Moisés: eu julgarei os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O Egito, nessa situação, Deus tirou o seu povo. O mundo de hoje está do mesmo jeito. O que significa que está chegando uma hora de Deus tirar o seu povo. Pode ter certeza. Quem vai? Quem fica? Hoje de manhã falamos sobre a parábola das 10 virgens. Quem vai no arrebatamento? O arrebatamento é para toda a igreja? Não. O arrebatamento não é para quem vem à igreja. O arrebatamento não é para quem diz eu sou evangélico. O arrebatamento é para quem está em Cristo. Porque eu vou dizer o que está escrito na Bíblia, aqui em 1 Tessalonicenses. Pode abrir a sua Bíblia. No capítulo 4, Paulo de Tarso, ele vai explicar. Fulano morreu, foi para o inferno, foi para o céu, como é que é isso? Está tudo escrito aqui. Versículo 14, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olhe para mim. Essa palavra morte, todas as vezes que você lê que a gente diz que alguém morreu, na linguagem bíblica, alguém dormiu. Alguém dormiu.
Olha, versículo 15, preste bem atenção. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, Senhor com letra maiúscula. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Você está entendendo bem isso? Por quê? Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só os que morreram em Cristo. Ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que é que acontece? Você sai daqui, este corpo normalmente vai ser enterrado, mas você não é enterrado. A Bíblia diz bem claro em Eclesiastes: o corpo volte ao pó, porque ele é pó, e o espírito volte ao Senhor. Você vai voltar. Você vai ser colocado num lugar esperando a trombeta. Você não está no céu, você está num lugar de descanso. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16: os mortos, acho que é versículo 18, não sei, mas é Salmo 115. Os mortos e os que repousam no silêncio não louvam. Porque quem é morto não tem o espírito para louvar. E quem está repousando no silêncio está repousando. Seu pai era filho de Deus, convertido, discípulo de Jesus Cristo. O dia que Deus o levou, você enterrou o corpo dele. Mas você não enterrou seu pai. Você enterrou o corpo. Ele está lá esperando, guardadinho, no silêncio. Quando for a hora do arrebatamento, Paulo diz a ordem: dá a palavra de ordem, que vem do trono. Ouve-se a voz do arcanjo, toca a trombeta, seu pai acorda com todos os que morreram em Cristo. Eles acordam, recebem um corpo transfigurado para os ares. Nós que estamos em Cristo aqui na terra, somos arrebatados, transfigurados, nos encontramos nos ares. E nós vamos para a presença de Deus. É isso que está escrito aqui. Quem morreu e não estava em Cristo, vai esperar a segunda ressurreição. Porque o arrebatamento é só para quem está em Cristo. Por quê? Porque Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos salvos, irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Quando você se rende a Jesus, lhe dá o Espírito,
você entra aqui neste copo. Digamos que este copo é Cristo. Este copo, digamos que é Cristo. Você vem aqui dentro. Ele lhe guarda aqui em Cristo. Você está guardado em Cristo. Se alguém lhe quiser atingir, vai ter que atingir Cristo primeiro. Alguém vai roubar o que está dentro de Cristo? Não. Então, o que está em Cristo, completou o tempo na terra, está guardado em Cristo. Na hora de partir para a glória, está em Cristo. Se você está em Cristo, você vai no arrebatamento. De outra forma, não vai. É necessário que nós levemos esta palavra a sério. O mundo está aí. Eu fiz um breve resumo do que está acontecendo hoje no mundo. Dá para ficar pior? O diabo não tem limite para a safadeza. Não é? Não tem. Mas nós, os filhos de Deus, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz do manhã. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Você entrou no reino da luz, no dia que você se rendeu a Jesus Cristo. Essa luz que foi plantada dentro de você, ela vai brilhando, ela vai brilhando, ela vai transfigurando você, porque você está em Cristo, você é nova criatura. Então, você pode contar, olhar com segredo para o futuro. Existe um único toque de trombeta em toda a eternidade. A trombeta tem 7 toques distintos. Para cada chamada é um toque. Mas tem um toque de trombeta chamado Tishri, que nunca foi tocado. Nunca mais será tocado, só no dia do arrebatamento da igreja. Nesse dia, Tishri será ouvido em toda a terra. A noiva será levada. O Espírito leva a noiva. E quando chega lá, ele diz para o noivo, vem. Está feito o casamento. Portanto, meus irmãos, não sou eu que posso encher você do Espírito, mas você é que se enche do Espírito. O Espírito lhe foi dado, agora parta para uma batalha de eternidade. Encha-se do Espírito, botando a palavra para dentro, que é o combustível que o Espírito precisa para transfigurar você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.